No dia 24 de janeiro de 2025, decolava de Alexandria, do estado de Louisiana, o primeiro voo com deportados da nova era Trump, que tinha como destino final Belo Horizonte. A aeronave levava 158 passageiros. Entre eles, 88 eram brasileiros. Depois de uma escala no Panamá, o trajeto precisou ser desviado para Manaus, no Amazonas, devido a problemas no ar-condicionado e fumaças na cabine da aeronave. Foi na capital amazonense que o governo brasileiro precisou intervir. Algemados e acorrentados, um grupo de brasileiros presentes no voo subiu na asa do avião e denunciou abusos e maus-tratos vindos de agentes norte-americanos. A Força Aérea Brasileira ficou responsável por concluir a viagem e levar os brasileiros ao aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Na época, o caso mobilizou as autoridades do país. As denúncias das pessoas que chegaram, elas são muito graves de violação. A gente tinha numa mesma aeronave famílias, crianças com autismo, com algum tipo de deficiência. E o que nós vamos fazer é fazer um relatório para o presidente, para o Ministério das Relações Exteriores, das denúncias que nós ouvimos aqui e que chegarão até nós por meio do contato. Aí depois, com as pessoas, né, já chegando em sua casa, eu acho que elas vão ter mais tranquilidade de nos relatar exatamente o que aconteceu durante todo o processo. Após o desembarque dos brasileiros em Confins, o grupo falou com a imprensa. Entre eles, a Eliton Cândido de Andrade. Na época, ele relatou agressões e condições insalubres no voo. Tinha pessoa com asma, não tinha ar-condicionado, tudo desligado no avião, e eles querendo que a gente esperasse, sem água, sem comida, todo mundo apavorado. Eles não deixavam as pessoas ir ao banho, querendo fazer necessidade, e eles não deixavam. E quando uma pessoa tentava ir no último momento, eles agrediam as pessoas. Um ano depois, o Metrópolis investiga os desdobramentos das denúncias de violação de direitos humanos feitas pelos deportados. Antes de ser deportado, a Eliton ficou detido por 1 ano na unidade prisional de Moshannon Valley, na Pensilvânia. Ele conta que foi preso durante uma briga de bar depois de um jogo de futebol americano, mesmo sem participar da confusão. E enquanto o time dele estava ganhando, como aqui no Brasil mesmo, a torcida vai à loucura. Aí na hora que o time começou a perder, eles começaram a brigar. E eu estava esperando o meu amigo eu pegar o dinheiro e eles começaram a brigar do nada. E o dono do bar chamou a polícia. Aí a polícia não pergunta quem é quem, nem nada, pegou todos. E eu estava com o braço engessado. Aí então eu não estava participando da briga nem nada, e foi onde eles não te dão orientação de nada, te prende como se fosse um animal. A Eliton afirma que até poucas horas antes de ser deportado, ainda tinha esperanças de que fosse ser liberado, já que não tem ficha criminal. Ao ser transferido para Alexandria, ele relembra que um grupo que seria deportado no dia anterior teve o voo cancelado depois de a aeronave apresentar falhas. De acordo com a Eliton, aquele era o mesmo avião que iria trazê-lo ao Brasil. O mesmo avião que tinha sido recusado, eles puseram nós no mesmo avião para fazer uma paragem, a primeira parada em Panamá, outra em Manaus e a final Belo Horizonte. Só que na hora que chegou no patamar, o avião já pousou forçado, dando aqueles baques, parecendo que estava ligando uma bitorneira nele, tremendo, ar-condicionado pifou, aquele pavor já começa. Aí o avião começa a estragar. A gente tudo acorrentado, algemado pelas mãos, pela barriga e pelos pés. E eles começaram a estupidez, não deixando as pessoas ir no banheiro. Eles ajuntaram o problema da aviação com o problema dos tripulantes. O pânico já estava instaurado entre os passageiros antes mesmo de o avião chegar ao Brasil. Por volta das 18 horas do mesmo dia, o voo com deportados precisou pousar em Manaus por conta das falhas. Foram mais de 4 horas esperando as autoridades americanas resolverem os problemas. Quando chegou lá, ele não funcionou mais no Manaus. E sem ar-condicionado, o avião desligado, os agentes não deixavam ninguém levantar da cadeira para ir no banheiro, criança chorando, muita gente já entrando em discussão. Aí foi onde eles começaram as provocações.
falando línguas que achando que a gente não entendia. E eles falavam, tipo, deixa esse monte de porco, desses lixos, a morrer aqui, aquecer, porque estava num país frio e está querendo vir para um país quente. Isso é uma merda, isso é uma sujeira no nosso país. Aí nós entendíamos, sabe, a gente já entende alguma coisa. E aí começou a guerra lá dentro. Eles não deixando ir no banheiro, os meninos querendo ir à força, até que eles encostaram e conseguiram passar para frente e puxaram a alavanca de segurança e subimos na asa. Aí foi onde nós começamos a gritar e todo mundo apavorado, e eles começaram a querer bater nas pessoas, empurrar todo mundo lá para fora, lá para o fundo da aeronave. Foi onde alguém lá do aeroporto viu que era coisa grave. Aí chegaram as polícias para nos socorrer mesmo. Porque do jeito que estava, se chegasse de levantar voo nessa aeronave, ele não saía da Amazônia, ele ia ser fatal. Os deportados chegaram algemados e acorrentados. A cena chegou a ser classificada pelo governo brasileiro como um flagrante desrespeito aos direitos fundamentais dos cidadãos. Em Manaus, eles foram liberados pela Polícia Federal e tiveram acesso a comida e banheiro. A tranquilidade total é quando a gente pisa numa cidade que a gente já conhece, já sabe para onde a gente ir, que foi Belo Horizonte. Mas antes disso, só da gente ser salvo lá em Manaus, eu agradeço demais. Foi a tranquilidade da gente sentir, sobrevoar a Amazônia e saber que tá salvo. Na época, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil divulgou uma nota dizendo que iria encaminhar um pedido de esclarecimento aos Estados Unidos e ouviu o diplomata norte-americano. As apurações de violações de direitos humanos, entretanto, ficaram estagnadas. O Itamaraty fez uma entrevista com a gente lá no Belo Horizonte e lá também em Manaus. Só que, tipo assim, por fato de eu não ter cadastrado o meu número de telefone, aí eu não consegui e nem recebi contato de ninguém, sabe? Eu não deixei contato porque, como eu fui preso, e lá como a gente usa iPhones, tem número cadastrado virtual. Aí, como eu fiquei 1 ano preso, aí automaticamente a gente já não tem a linha. Aí eu não deixei número com ninguém porque eu realmente não tinha nenhum número. Ao Metrópolis, o Ministério dos Direitos Humanos disse ter analisado de forma preliminar os relatos recebidos, mas que eventuais medidas de natureza investigativa ou diplomática dependem da atuação articulada de órgãos competentes, como o Ministério das Relações Exteriores. Até a publicação desta reportagem, o Itamaraty não havia retornado às demandas do portal acerca da atuação no caso. A Eliton, apesar disso, vê no episódio uma vitória. Morador de Divinópolis, em Minas Gerais, ele avalia ter dado a volta por cima. Olha, para mim foi tipo um massacre e também foi uma vitória também ao mesmo tempo. Foi uma vivência ruim, mas um aprendizado muito bom que pelo menos, eu conseguia dar a volta por cima. Eu passei por coisas e vi coisas que eu não quero passar nunca mais na minha vida.